Gênesis capítulo 2 e versículos 15, 16 e 17 dizem da seguinte forma: Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse texto ele tem um significado muito grande para todo um conceito doutrinário que possa existir na vida de um autêntico cristão que preza pela palavra de Deus, pela interpretação correta do texto bíblico. Podemos começar com a seguinte pergunta: a história da humanidade dependia da vontade plena e suprema de Deus? Ou tudo dependia da obediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva? É claro que o arminianismo, eles defendem que tudo aqui dependia da obediência de Adão e Eva. E aí a pergunta, mais uma pergunta na realidade, que surge é a seguinte: se Adão e Eva não tivessem desobedecido, se eles não tivessem pecado, a história da humanidade desde o princípio teria pego outro rumo? Como seria a história da humanidade? O que aconteceria com os homens? O que aconteceria com a posteridade de Adão e Eva? Essa é uma possibilidade impossível. E aí alguém pode levantar-se e dizer assim: mas então por que que Deus colocou essas opções para ele? Se é que se pode chamar de opções. Eu estou lidando aqui com a questão do arminianismo, porque os arminianos entendem que o que Deus deu ali foi o livre arbítrio para que Adão e Eva escolhessem se eles iriam ou não obedecer. Quando, na verdade, o texto não lida com isso. Por quê? Temos como provar pelo texto bíblico que não há livre-arbítrio ali? Sem dúvida alguma. Quando nós olhamos o, os versículos 16 e 17, fica muito claro que naquela situação não existe a possibilidade de livre-arbítrio humano. Por quê? Porque no versículo 16, Deus dá uma ordem. O texto diz: e ordenou o Senhor Deus. Quer dizer, se o homem tem livre-arbítrio, ele recebe ordens de alguém, se ele é livre, ele faz o que ele quer. Ele toma a atitude que ele quer, ele escolhe o que ele quer. Uma vez que ele é livre, então aqui nós já temos um problema. O livre-arbítrio aqui já esbarra. Aqui na questão de Deus está dando ordem. Como é que Deus vai dar ordem para alguém que faz o que quer? Que sentido teria isso? Deus dizia assim: olha, eu vou tornar você livre depois que eu te criar. Só tem uma coisa, você tem que fazer do jeito que eu estou mandando. Não entendi qual é o livre-arbítrio. Ou seja, você é livre, mas eu vou te dar umas ordens. Quer dizer, então eu vou agir debaixo das ordens ou vou agir porque eu sou livre? Então aqui fica desconstruído a questão do livre-arbítrio de Adão. E depois no versículo 17, o texto diz assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela
não comerás. Bom, primeiro nós temos uma ordem e depois uma proibição. Dela não comerás. Mas como assim? Se Deus deu o famoso livre-arbítrio para o homem, por que que ele agora dá ordens e coloca proibições? Por que ele criou esse homem livre? É uma contradição de termos. Nós não achamos no texto nenhuma liberdade do homem para fazer o que ele quer. Liberdade, é óbvio que todos têm liberdade, mas não da forma com que o arminianismo compreende. O ser humano, o homem, tanto Adão como depois toda a sua posteridade depois da queda, eles são livres no sentido de que não tem ninguém os obrigando a fazer coisa alguma. Eles fazem porque querem, porque está na sua natureza. Agora, o que é que isso tem a ver com livre-arbítrio? Nada, absolutamente nada. E depois, se a história da humanidade fosse diferente da que está sendo, porque o homem obedeceu, isso quer dizer que quem dita a história desde o princípio é o homem e não Deus. Eu não posso jamais imaginar de que o que acontece hoje no mundo foi porque Adão pecou. Porque se a motivação for essa, então quem desenhou toda a história desde o começo foi Adão e não Deus. E se por um acaso Adão tivesse obedecido e não comido da árvore da ciência do bem e do mal, e a história fosse outra, então, da mesma sorte, quem estaria ditando a história desde o começo seria Adão e Eva. Isso é uma coisa completamente incabível, porque isso remove Deus do seu lugar de autor da história, de criador de toda a humanidade e de tudo que há no universo. Fica completamente destruído aqui em Gênesis capítulo 2, versículos 15, 16 e 17, que Adão, antes do pecado, tinha livre-arbítrio. Se Adão, por um acaso, tivesse livre-arbítrio, então Deus não seria o Senhor de Adão. Se Adão fosse livre para fazer o que ele quisesse, então ele não tinha Deus como Senhor. Então Deus não seria o seu dono com direito por criação. Deus não seria o autor da humanidade. Isso é uma coisa completamente incabível. E o arminianismo ele esbarra fortemente nesse ponto. Mas a questão é que esses 3 versículos, no início da história, deixa muito claro que a história está ocorrendo exatamente como Deus quis que ela ocorresse. E tudo o que está acontecendo é por determinação de Deus, independente se é uma coisa que me agrada, que eu acho bom, ou se são os desastres da natureza, se são os crimes hediondos dos homens, se são as catástrofes que acontecem, as guerras, as moléstias, as pestes, a fome, as epidemias e pandemias que têm acontecido na história. Tudo isso vem como determinação de Deus. Quando você está assistindo um filme, digamos que um filme policial, então vão existir os homens da lei e os vilãos. Em algumas situações, dependendo do estilo do filme, os vilões vão se dar bem. Em outras situações, a lei vai estar por cima, vai prevalecer. Mas a questão é,
O resultado ali do filme, ele acontece porque os protagonistas, os atores principais, os figurantes tomam tais e tais atitudes, ou a coisa se desenrola porque tem um diretor por trás e escreveu como vai ser o desdobrar de cada cena. Acredito que unanimemente qualquer um vai compreender que o que está ocorrendo nas cenas de um filme policial, que é o exemplo que eu estou trazendo, eles vão acontecer por conta de um diretor que antes da ocorrência das cenas, ele decidiu como seria cada situação. Ele decidiu o que cada ator faria. Ele decidiu cada papel de cada personagem. Então, não são os personagens que livremente decidem fazer isso ou aquilo. Por quê? Porque há todo um plano por trás disso. Há toda uma direção, uma organização. De outra sorte, como esse filme poderia dar certo? Se cada ator, em cada cena, fizesse o que quisesse. Como sairia esse filme? Como ele faria sucesso? Como teria uma ordem? Como ele seria organizado se cada pessoa não recebessem a ordem prescrita de ninguém para agir como está agindo? Então é claro que tem a mente de um diretor. Claro que alguém escreveu todas aquelas cenas, independente de como os atores fizeram ou deixaram de fazer. Tudo aquilo foi debaixo de uma programação. Então, quando você está assistindo um filme, é, mesmo que você torça para dar um resultado, o único resultado possível é aquele que o diretor escreveu. E assim ele mandou que filmassem, que gravassem todas as cenas e as agrupou ordenadamente, e no filme ele põe para se desdobrar todo aquele projeto, todo aquele plano que ele teve para construir esse filme. Da mesma sorte, a história da humanidade. Os homens, como atores em um cenário, eles não estão fazendo o que eles querem. Você que está me ouvindo agora, você não está fazendo o que você quer. Você não escolheu nem seu nome. Você não escolheu quem seria seu pai, nem a sua mãe. Você não escolheu a sua altura e nem cor de pele. Você não escolheu nada. Você é aquilo que Deus fez. Você é aquilo que Deus criou. Você é um personagem no grande filme de Deus. É isso que você e eu e todos nós somos. Não estamos aqui fazendo o que nós queremos fazer. Estamos aqui cumprindo um papel. Qual o papel que você está cumprindo? O papel que Deus designou para que você o cumprisse. Veja a história de Judas Iscariotes. O próprio Jesus declara que Judas era o filho da perdição e que tudo aquilo que ele fez foi para que se cumprisse a palavra de Deus, que tinha sido dita anteriormente, na antiga aliança. Então aquilo tinha que acontecer. Ele não tinha opções de fazer de outro jeito. Por quê? Porque ele não é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. Agora deixe o seu comentário aqui abaixo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa divulgar este vídeo para mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo!